Discos voadores na África. Cíntia Hind, UFOs, contatos africanos. Capítulo 2. Logston, provas maiores. Quando alcançamos o lugar exato onde tinha pousado o pé central do UFO, notei que a alfafa que crescia normalmente no resto da extensão do campo, neste local não existia. Esta área limpa tinha uma extensão de 2 metros de diâmetro e o solo estava seco e rachado, formando grandes panquecas assadas no chão. Indaguei a Dani a respeito disto. Continuo irrigando todas as terras com a água do meu tanque. Respondeu-me ele, mas desde que aquela máquina aterrissou aqui, nada mais cresceu. A área tinha sido testada com contador Geiger sem, no entanto, acusar radioatividade. Notei um minúsculo broto verde querendo abrir espaço no meio da terra e apontei para Dani, que se surpreendeu. Essa é a primeira vez desde que aconteceu tudo que vejo algo assim crescendo aqui, disse-me ele. Meu marido e eu coletamos várias amostras do solo com o emprego de uma pequena pá esterilizada. E estas amostras foram colocadas em diferentes saquinhos de plástico. Mais tarde, este material foi analisado pela Inspeção Geológica da Rodésia, hoje Zimbábue, dando os seguintes resultados. A análise espectrográfica demonstrou a presença dos seguintes elementos: zinco, menos de 50 partes por milhão, cobre, menos de 20 partes por milhão, chumbo, menos de 20 partes por milhão, níquel, menos de 50 partes por milhão, prata, arsênico, bismuto, molibdênio, antimônio e tungstênio ausentes. A análise de química demonstrou sódio 2,38%, potássio 2,4%. O alto conteúdo alcalino do solo poderia representar um fator deletério para o estabelecimento de uma vegetação. Infelizmente aconteceu que deixei de colher amostras do solo normal, o que existia em volta para a finalidade de comparação, devido ao alto crescimento da alfalfa. Portanto, o alto conteúdo alcalino ainda terá de ser explicado. A pergunta óbvia que será posta em primeiro lugar pelos céticos quanto à aterrissagem da máquina será: havia outras testemunhas presentes? Pergunta. Bem, provou ser bem franco quanto a isso. Não era cedo demais de manhã para que alguém estivesse lá no frio do inverno. Era uma manhã muito fria, nebulosa. Além disso, Jean Van der Westerzen, cuja casa dista uns 135 metros do Crau de Carneiros de Dani, informou depois que ele tinha ouvido um zunido às 7h30 daquela manhã. Ela detalhou: pensei que fosse um helicóptero, mas por causa do frio da manhã não teria feito sentido eu tentar sair para ver. O horário indicado era realmente um fator significativo. Dani tinha passado pelo muro de proteção de terra cerca de 10 para as 8 quando ele observou a máquina pousada. De acordo com Wistizen, eram 7h30 da manhã quando ele ouvira o zunido. Então se estivesse indicando a chegada do objeto, ele já estaria naquele local 20 minutos antes que Dani o enxergasse. Outro ponto a ser lembrado: será que a máquina permaneceu meramente pousada no solo durante o tempo que esteve em Logston? Ou será que os seres vistos por Dani dentro do aparelho o deixaram para fazer uma saída de exploração? Pergunta. Foi a esta altura que Dani me disse: tem algo mais que gostaria de mencionar, mas não sei até que ponto pode ser significativo. Pode, inclusive, não ter conexão alguma com esta aterrissagem. Todavia me parece bastante estranho. Aí ele apontou o ponto mais longínquo do campo, onde havia uma pequena separação de cerca. É justamente naquele ponto que eu tinha um laguinho para patos e conservava alguns deles logo atrás das colmeias. Pouco antes da aterrissagem eu já tinha matado todos os patos. É claro que a água do laguinho estava quase seca e eu não a renovei. Era apenas uma poça rasa. No inverno eu não costumo visitar as colmeias porque nesta época não há mel e ninguém vai buscar o mel a não ser eu. Mas uns 2 meses após a aterrissagem fui procurar as abelhas para ver como estava de mel. Foi aí que descobri estas marcas no chão afundadas na poça quase seca. Havia umas 8 ou 9 pegadas. Dani me disse que primeiro ele pensou que tivesse sido um dos trabalhadores que tinha passado por lá, mas isto
o teria surpreendido, porque normalmente eles não passariam por aquele caminho para não se aproximarem das abelhas. Pedi que todos colocassem seus pés na lama para ver se as pegadas correspondiam às deles. O menor dos meus trabalhadores calça sapato tamanho 5, a sua pegada era muito maior do que a pegada que existia no solo. Aí eu medi e descobri que ela correspondia a um pé tamanho 4, mas tinha o dobro da largura de um pé comum. Escolhi então a melhor marca, fotografando-a. Perguntei ao Daniel se ele tinha. Perguntei a Dani se ele tinha visto por acaso algum tripulante entrando no veículo como se estivesse chegando de fora. Não, os 4 que eu vi estavam todos dentro, mas naturalmente, como já tive a ocasião de dizer, de acordo com Van der Witzig, o veículo devia estar parado lá pelo menos 20 minutos antes da minha chegada. Durante aquele tempo poderia ter acontecido alguma coisa. Sinceramente, eu estou apenas fazendo especulações acerca daquelas pegadas. Pois não sei se qualquer daquelas pessoas da máquina esteve fora dela, mas o negócio é muito esquisito, aquelas pegadas. Eu pensei que talvez eles tivessem ido nas abelhas para ver o que eram. Dani ainda lembrava de algo mais que ele achava importante. Logo atrás da máquina, vi 2 cavalos, estavam pastando por um campo vizinho, e é possível que estivessem bem longe quando a máquina aterrissou. Mas eles tinham se aproximado enquanto eu estava fazendo a minha observação, porque depois que a máquina partiu, eles estavam a pouco distância dela. Estes cavalos são mansos e são usados para cavalgar, mas não pareciam em nada preocupados com a presença do objeto. Era como se ele nem estivesse lá. Achei isso muito esquisito. Ao contemplarmos a reação corriqueira de animais, em alguns casos bem documentados, os cavalos deveriam ter demonstrado nervosismo reagindo à presença da máquina. Ao menos deveriam ter se esquivado dela. Por outro lado, todas as substâncias, as reações em relação à aterrissagem de UFOs é tão imprevisível que ninguém pode decretar regras firmes a respeito. Dan disse: um dia os meus carneiros estavam entrando no crawl e eu notei que eles pareciam estar evitando o local árido ao centro do campo onde a máquina estivera pousada. Pensei que fosse apenas fruto da minha imaginação e os enxotei novamente na direção daquela marca seca. Verifiquei então que, ao chegar lá, dividiam-se indo ao longo de cada lado, mas sem pisá-la. Repeti a operação mais uma vez ou duas para me certificar novamente disto, mas cada vez eles repetiam o mesmo comportamento. Poucos dias depois que o relatório de danos sobre a aterrissagem do UFO tinha aparecido em Rapport, apareceu outro publicado em Digburg. Um menino de cor tinha notado um estranho objeto no solo e sem examiná-lo atentamente, correu à procura de sua mãe, Mage Devenish. Este objeto tinha sido observado ao nordeste de Loxton, mas quando Devenish chegou ao local, o objeto decolou sem fazer ruído. Danny me contou que ele tinha falado com as pessoas a respeito e teve a impressão que elas tinham medo de falar. Disse ele: fui falar com a mãe da criança e seu medo de falar era óbvio. Apesar de ter dito que ela não tinha nada a temer, mas parece que a gente de cor em Loxton, aos sábados e em fim de semana, muitas vezes se excede na bebida. Estando assim bêbados, eles começam a brigar entre si, e aí vai a polícia para adverti-los, e eles ficam bastante amedrontados com qualquer coisa que sai do comum. Afinal, não é uma gente sofisticada, são apenas pastores. Eu estava ansioso para entrevistar Denevis e seu filho, mas Dani me avisou que eles tinham se mudado para Boland, na área da cidade do Cabo, e ele, portanto, tinha perdido o contato. A criança envolvida neste caso tinha apenas 8 ou 9 anos. Ele viu essa coisa no solo e foi chamar a mãe. Estava com ela um moço que podia ter uns 20 anos de idade. Ele também chegou a ver esse objeto pousado no solo antes que levantasse voo. Dani esclareceu que esta gente está acostumada a ver os aviões voando para Joanesburgo. Às vezes viam também helicópteros voando sobre Loxton. Portanto, não desconhecia o tráfego aéreo normal. Quando Dani os interrogara, disseram que, decididamente, o que viram não tinha sido nada que conhecessem. Aliás, a descrição que eles fizeram era muito parecida com a do objeto que Dani tinha observado no solo em seu crawl de carneiros. Contudo, visto que esta gente tinha se mudado, eu não tive como corroborar a evidência. Dani acrescentou: acho que alguém deve ter falado com eles, porque, apesar deles inicialmente terem me contado tudo isso mais adiante, justamente quando estavam se mudando, me disseram que o que talvez tivesse visto era um helicóptero. Senti que estavam com medo e me disseram isto para evitar problemas, mas o que pode ser feito? Pergunta. Eles estavam com medo e vão dizer só o que foram orientados para dizer.
Agora que tudo terminou, eu perguntei, como é que você acha que o público em geral reagiu a essa história toda? Pergunta. Descobri que as pessoas esclarecidas eram as mais interessadas, respondeu Dani. Vinham me procurar ansiosos em saber tudo a respeito da minha experiência, mas os mais ignorantes, bem, eu sou um geólogo amador e coleciono fósseis que envio para museus e colecionadores no exterior, e naturalmente para o governo sul-africano. Ora, muitas pessoas não sabem em que tempos remotos os fósseis foram peixes ou animais, mas quando eu procuro explicar isto para a gente menos sofisticada, eles riem e dizem, ora, isto é apenas uma pedra, e de jeito nenhum consigo convencê-la de outra maneira. Acontece a mesma coisa com UFOs, eles simplesmente não sabem como classificá-los. Dani me disse que alguns dos fazendeiros formados em agricultura e seus esposos com cursos universitários demonstraram ser mais interessados em sua experiência. Antes de sua experiência, Dani sabia pouco, muito pouco a respeito de UFOs. Depois ele já tinha contratado o meu grupo, MUFON, nos Estados Unidos, correspondentes com o Joey Brill, que naquela época era seu coordenador internacional. Sou muito grato ao Sr. Bill por ter me apoiado. Disse Dani, faço questão de dizer que na época não sabia o que pensar, mas agora estou entendendo as coisas um pouco melhor. Perguntei ao Dani se ele lembrava de ter sentido algum temor de sua experiência. Não posso dizer que senti medo, estava um pouco confuso, isto sim, e surpreendi talvez mais. Desde então, tenho pensado muito nisso, de onde eles provêm, pergunta, como viajam, pergunta, e veja, quando os americanos estiverem na Lua, se eles tivessem visto algo, teriam naturalmente tentado um contato, mesmo que aquele fosse parecido com um macaco, pelo menos teriam tentado. Mas essa gente, por que eles nem sequer tentaram fazer um contato, comunicar-se comigo, pergunta. Dani me disse que tinha ficado muito desgostoso com algum dos relatos dos jornais sobre o seu avistamento. Eles colocaram palavras na minha boca que nunca pronunciei. Escrevi uma carta de protesto a um dos jornais, mas minha carta nunca foi publicada. Nunca empreguei a palavra disco voador. Naquele tempo eu ainda estava convencido que o que eu tinha visto era algum tipo de astronauta russo. Havia também outras coisas que me atribuíram inverídicas. Eu me recuso a falar a falar com as pessoas se estas não se prontificaram a relatar os fatos e não dizer a verdade. Pouco depois dela ter acontecido, a história de Dani foi divulgada pelos cabeçalhos dos jornais no noticiário internacional e ele foi procurado por um dos jornais de maior circulação dos Estados Unidos para relatar sua vivência. Mas apesar do repórter ter telefonado 2 vezes lá da América, Dani nunca soube se a sua história foi publicada por este jornal ou não. Naquele tempo, o repórter me prometeu $100 para a minha narrativa, mas nunca mais tive notícia dele. Não se trata do dinheiro, mas para que prometer algo se depois não vai cumprir? Pergunta. Dani Van Grau não é um homem rico, mas também não é pobre. Ele me assegurou que não pretendia usar o dinheiro para si próprio, mas que queria construir uma cabine de abrigo para pessoas que viessem a usar as águas de seu laguinho curador. E para isto que teria servido aquele dinheiro. É para isto que teria servido aquele dinheiro. O mesmo repórter tinha perguntado ao Dani se ele sabia falar russo. Achei graça, mas que pergunta ridícula a se fazer. Bom, respondeu o Dani, eu falo um pouquinho de russo, sim. Sei falar umas 7 línguas, porque na juventude viajei muito pelo mundo. Mas por que o repórter perguntou se você sabia russo? Perguntei. Ele pensou que eu poderia ter ouvido alguém falando esta língua dentro da nave, mas isso não aconteceu, não ouvi nada mesmo, a não ser aquele som de tic-tac da aba ao se abrir. Quando o feixe de luz me atingiu, depois os unidos que o aparelho fez ao partir. Na época em que eu estive em Loxton, já não se podia mais observar as marcas do perímetro externo e a indentação central no solo onde o disco tinha pousado. Mas ao menos as 4 marcas externas tinham sido protegidas por Dani, que tinha colocado grandes pedras sobre elas, e foi por isto que pude calcular o diâmetro aproximado do objeto, 9,90 m. As medidas mais exatas e detalhadas da nave poderiam ser melhor avaliadas pelas ilustrações. Perguntei ao Dani se ele tinha notado nas vizinhanças algum fenômeno físico diferente desde o seu avistamento. Bem, explicou Dani, eu tinha uma fileira de repolhos plantados próximo ao Curral dos Carneiros. Passados umas 2 semanas após a aterrissagem, notei que 2 outros repolhos manifestavam 8 cabeças em tal só. Isto era algo muito fora do comum, e eu nunca tinha visto aparecer nada igual antes disso. Chamei a atenção de John Sinclair para eles. Me demos umas boas gargalhadas. Os outros repolhos cresciam normais, mas aqueles 2 ou 3 valiam a pena ver.
Como é que você se sentiria ao deparar com outro UFO? Perguntei. Existe um parecer entre certos pesquisadores que se você já teve uma experiência com um UFO, é bem provável que você tenha outra. Dani abriu um sorriso. Bom, é possível que nunca mais veja outro UFO, mas se isto vier a acontecer, garanto que na próxima vez estarei mais cauteloso e não me aproximaria demais. Ficarei bem longe e de lá observaria tudo. Desde que esse negócio aconteceu comigo, estou sentindo uma mudança. Meu coração não bate mais do mesmo jeito e naturalmente meus olhos foram seriamente afetados. Tenho boa saúde para a minha idade. Este incidente ocorreu em 1975, quando Dani estava com 69 anos, mas não sou mais o mesmo de antigamente, antes da ocorrência. Uma noite depois de tudo isso, vi, sim, uma luz acima de minha propriedade. Era mais ou menos 10 para as 10 da noite. Esta luz não se demorou muito, desapareceu instantaneamente. Pouco tempo depois, li os jornais que um UFO tinha sido observado naquela mesma noite sobre Dar. Infelizmente não lembro a data, mas aconteceu alguns meses depois, após o meu avistamento da máquina no solo. Estava ficando tarde, a minha amiga Peggy McLean, que me conduziu a Loxton de carro, nesta minha segunda visita em outubro de 1978, achou que deveríamos prosseguir viagem, desde que a distância até Johannesburg era muito grande. Na despedida, Dani me disse: você me perguntou se algo de muito especial tinha me acontecido depois do contato. Devo dizer que realmente tive um sonho muito estranho, fora do comum. Geralmente eu não costumo sonhar, mas quando isso acontece, geralmente não me lembro dele. Mas há poucos dias tive este sonho que ficou fixado em minha mente. Vi uma montanha, a montanha mais bonita que já tinha visto, era muito alta e seu topo havia algumas ruínas, parecendo de castelo. Deixei este local e fui me embrenhar no meio de uma grande floresta de bolotas. As árvores eram muito grandes e havia um rio correndo perto. De repente, esta paisagem se tornou um deserto. Mas era tão lindo de se ver, era absolutamente maravilhoso. A areia e todo o resto. Era o lugar mais lindo que já vi em minha vida. Posso afirmar mesmo que nunca tive um sonho tão lindo. Era absolutamente maravilhoso e fora do comum. Desde então fiquei pensando nele, meditando. Será que isto teve algum significado especial? Perguntou. No dia 17 de janeiro de 1981, recebi a seguinte carta da senhora Van Gran. Dani esteve doente bastante tempo. O médico o aconselhou a visitar um especialista, o que ele se recusou terminantemente a fazer. Afinal, nosso filho conseguiu convencê-lo a ir a um hospital em Bloemfontein, onde nosso filho reside. Ele deu entrada no hospital em 27 de outubro de 1980, muito doente e debilitado. O diagnóstico acusou câncer. Os médicos descobriram que a doença tinha se alastrado de tal maneira que nada mais poderia ser feito para curá-lo. Tudo que podia ser feito foi feito para aliviá-lo durante os 2 meses e 8 dias que permaneceu no hospital, mas ele piorou e sofreu bastante. Faleceu no dia 4 de janeiro de 1981 e foi sepultado no dia 7 de janeiro aqui em Loxton. Com o passar dos anos, durante os quais eu tinha entrevistado e me correspondido com Dani, tinha aprendido a gostar dele, a respeitá-lo como pessoa, a parte o meu interesse nele como pesquisador. O dia em que recebi a carta da senhora Van Gran foi muito triste para mim também. Capítulo 3, Elizabeth Clare, como começou. Passando de um relatório como o de Dani Van Gran, cheio de provas físicas excepcionais, tratei agora do caso de Elizabeth Clare. Superficialmente, essa história parece menos convincente, não pelo fato de pôr em dúvida a sinceridade da testemunha, mas porque muito poucas provas físicas são nela encontradas. Existem algumas fotos de UFOs, mas elas não satisfazeram os requisitos da análise feita pela Ground Saucer Watch. Embora pessoalmente acho que eles também têm suas limitações, muito particularmente no caso de Elizabeth Clare, é imprescindível tomar conhecimento dos muitos outros casos, com alguma similitude já constatada no mundo inteiro. Não há dúvida alguma que a figura de Elizabeth Clare é extremamente controvertida, ela tem enorme carisma e magnetismo pessoal. Seria impossível escrever um livro sobre UFOs na África sem incluí-la. De Salisbury, Zimbábue, até Johannesburg, África do Sul, a viagem de carro é muito cansativa, e nesta que empreendi sobrou bastante tempo para refletir que a minha finalidade era de conseguir um encontro com Elizabeth Clare. Andei me perguntando se ela iria ser aquela senhora um pouco excêntrica, como eu a imaginava.
Envolvida em suas próprias alucinações, naquela época eu pouco sabia a respeito dos outros. A história da senhora e seus contatos com alienígenas me intrigavam enormemente. Ela estava ansiosa por encontrá-la, e conversar com ela, ouvindo sua história contada por ela mesma. Ao conhecê-la, encontrei uma senhora atraente, inteligente e aparentemente muito menos idade do que ela efetivamente tinha. Ela tem olhos verdes claros, amendoados e cabelos castanhos lustrosos. Apesar do meu sentimento a princípio de profundo respeito, ela não me parecia ser o tipo de pessoa capaz de fabricar uma história incrível sobre a viagem em uma nave em forma de disco, durante a qual ela teria contatado com homens do espaço, conforme a imprensa tinha publicado. Ela me parecia um pouco fria, apesar de gentil, e possuía um certo fascínio, um charme que permanecia com o passar dos anos. Já me acusaram de ter sido crédula demais e de ter sido até hipnotizado por ela. Nada disto, ainda não conheço a resposta para o enigma UFO. E não sei se Elizabeth Clark está dizendo ou não a verdade. Mas se ela estivesse mentindo, qual seria a sua finalidade? Pergunta. O certo é que ela não fez fortuna com a sua história, e apesar do seu livro, Além da Barreira da Luz, ter sido publicado na Alemanha e na África do Sul, ela não encheu seus cofres com milhares de dólares. Elizabeth Clark nasceu em Natal, África do Sul, e cresceu em uma fazenda aconchegante entre as montanhas Drakensberg, uma das mais frescas áreas da província. Ao crescer, ela aprendeu a navegar e a pilotar, formando-se em meteorologia em Cambridge, Inglaterra. Quando jovem, ela passava muitas horas andando ao pé da montanha de Drakensberg, que não dista muito do rio Moy, o local da fazenda dos seus pais. Foi lá que, em outubro de 1917, ela afirma que, junto à sua irmã, teve sua primeira experiência com UFO. Estavam ambas no topo de uma montanha, embebendo-se da tranquilidade que emanava do pôr do sol da África do Sul. Podia ser por volta das 5h30 da tarde, quando viram uma bola laranja avermelhada aproximando-se velozmente em sua direção, parecendo um meteorito em curso de colisão com a Terra. Segundo ela diz, de repente eles viram um objeto metálico arredondado aparecer circulando em volta da bola luminosa. Circulou 3 vezes, então, como movido por um poder especial, desviou-se de seu caminho destrutivo. Apesar de jovem, Elizabeth ficou impressionada e mistificada. Durante anos, ela voltou sempre ao mesmo lugar regularmente, no mesmo ponto da montanha de Drakensberg, esperando que se repetisse a visão do estranho veículo. Passaram-se os anos e ela se casou com o capitão Phillips, piloto de provas, e se mudou. Indo embora da fazenda, ela voava constantemente com Phillips, e uma vez em 1937 ela entardecia voando em Durban para Barahanat em seu pequeno avião Havilland Leopard Multi. Elizabeth teve a sua segunda experiência com o UFO. Desta vez a luz azul-branca rasgou o céu diretamente em direção ao seu avião, em impulso de colisão. Ela deu um tapinha no ombro de seu marido e ambos viram a luz se aproximando. Aí de repente a luz se estabilizou e acompanhou o avião, e com isso eles conseguiram detectar um objeto circular atrás da luz. A cor mudou-se de azul-branco para dourado fraco, com um brilho violeta embaixo, tornando-se aos poucos vermelho. O casal teve um pouco de medo por não saber exatamente o que estava acontecendo. Eles tinham certeza que não era nada de terrestre e não estavam certos de suas intenções, eram amigáveis ou hostis. Mas eles não precisavam ter se preocupado, pois daí a instantes a nave disparava por cima deles e sumia rapidamente. Demorou até Elizabeth conseguir o seu primeiro contato imediato. Ao visitar a fazenda de sua família, 27 de fevereiro de 1954, um dia de manhã, ela notou que havia grande agitação entre os fãs, e quando ela saiu da casa da fazenda, todos correram ao seu encontro, agitados, apontando algo no céu. Elizabeth correu para o seu morro preferido e ponto mais alto da área. Um excelente ponto de observação. Era 10 horas da manhã e quase logo depois apareceu um flash brilhante das nuvens no céu acima dela. Percebeu então um enorme veículo em forma de disco, de uns 18 metros de diâmetro, que desceu rápido em sua direção. O primeiro impulso de Elizabeth foi o de correr, mas o veículo espacial, porque a estatura era isto que ela calculava que fosse, parou a uns 4 metros acima do solo, parando ali. Parecia haver um grande deslocamento de ar embaixo e em volta da aeronave. Elizabeth sentiu uma pressão quase dolorosa dentro de sua cabeça. Todo este movimento era acompanhado por um doce zunido, mais uma vez que ela se acostumou, apesar de estar sentindo um pouco de medo. E ela estava fascinada e não ocorreu.
Ela descreveu o casco da nave dizendo que era liso e redondo e rodava em volta de uma cúpula achatada. Havia 3 grandes portinholas em frente a ele. Sua cor lhe lembrava aquela do veículo aéreo que há tantos anos tinha acompanhado o seu avião Leopard Moult. O brilho de seu exterior estava lhe machucando a vista, mas havia se acostumado e começou a observar o que tinha atrás das portinholas. Imagine o seu espanto ao constatar que atrás delas estava uma figura humanoide. Ele estava lá, de braço cruzado, olhando para Elizabeth, sem nenhuma expressão no rosto, como se ela fizesse parte da paisagem em volta que ele estava observando. Elizabeth viu que o rosto dele era fino, ascético, um nariz aquilino e maxilares altos. Era um homem bonito e seus olhos possuíam uma atração magnética que conseguia com que ela não tirasse a vista dele. De repente, com a pressão que oprimia a sua cabeça, parecia ter alcançado o auge. A nave levantou voo e desapareceu com uma rajada de ar quente e alta velocidade. Ao mesmo tempo, o chapéu que Elizabeth portava voou alto pelos ares. Pouco depois disso, Elizabeth voltou para Johannesburg com as suas 2 crianças, mas ela achou difícil adaptar-se novamente à vida da cidade, por estar almejando os vastos espaços de sua querida fazenda. Na Páscoa de 1956, ela levou suas crianças para o litoral de Natal para lá passarem as férias, mas estando lá, sentiu um dia um forte impulso de voltar para a sua fazenda, mas ao voltar lá, se sentiu desassossegado e tensa, ciente que algo a estava esperando, incitando-a a esta volta apressada. Finalmente, ao chegar à fazenda, sua atenção estava transbordando e ela caiu em lágrimas ao ver sua irmã abrir a porta. Na manhã seguinte, pensei que Elizabeth saiu dirigindo-se para o lugar que ela agora chamava de Morro do Disco Voador. Era o dia 7 de abril. Ao chegar lá, sua surpresa não foi tão grande ao ver no local um enorme disco voador pousado no sol dentro de um pequeno vale que existia no topo do morro. Preparado desta vez para não se amedrontar, Elizabeth estendeu suas mãos para o homem do espaço que de pé estava ao lado de sua nave espacial, como se de fato ele estivesse sabendo de sua chegada à fazenda e estivesse aguardando a sua visita. Perto dele, pela primeira vez, ela notou como ele era alto, tinha quase 2 metros de altura. Notou que ele não era tão jovem como ela tinha suposto. Seus cabelos eram brancos nas frontes e era mais comprido do que o normal. Seu rosto tinha sulcos profundos, seus olhos eram cinza claros, seus maxilares eram altos e proeminentes, e seus olhos se dobravam estranhamente em direção às têmporas. O homem vestia uma roupa de uma só peça, cor de creme, que ao cair da tarde tornava-se como um colorido mais para o prateado, brilhando como nylon. Parecia ser feito de tecido leve e confortável, e suas calças eram apertadas nas pernas até o tornozelo. Seus braços eram recobertos até os pulsos, e no colo sua roupa terminava em gola redonda. O homem pegou Elizabeth pelas mãos, dizendo: "Desta vez você não está com medo?" perguntou. Olhando para dentro dos olhos dele, ela se entregou a um sentimento de total confiança. Elizabeth passou pela porta da nave, entrando para uma grande sala circular. Havia outro homem na nave, da mesma altura daquele que a tinha conduzido para lá. Mas este parecia mais musculoso e sua pele era mais escura. Ao notar que Elizabeth estava olhando para ele, abriu-lhe um largo sorriso, pondo à mostra seus dentes, que relampagueavam de tão alvos, em contraste com sua tez morena. Ele também dava-lhe a impressão de ter muita idade. Ela observou que este segundo homem pressionou um botão e com isto fechou-se a porta pela qual ela entrou. Automaticamente, por um momento, Elizabeth encheu-se de pânico. Pensou em seus 2 filhos, na sua família e todos lá embaixo, na fazenda. Onde estariam levando esta gente? Onde estaria levando-a esta gente? Pergunta. Será que ela nunca mais iria ver a sua família? Perguntava. Correu para as portinholas, mas quando as alcançou, elas também se fecharam. Eu não vi de maneira alguma saída, Elizabeth me disse, mas apesar de estar envolta em seus temores, tinha a convicção de que esta gente era amistosa e que com certeza não estava desejando de mal algum, pois só muito depois que ela veio a saber que esta tranquilidade tinha sido incutida telepaticamente, assim como ocorria com muitas de suas comunicações. O homem do espaço a acompanhou, segurando-lhe suavemente o braço, guiando-o ao centro da cabine. Havia uma enorme lente circular, com 2 braços semicirculares em cada lado. O homem fez Elizabeth sentar num deles. A esta altura ela começou a sentir um zunido embaixo
de seus pés e uma leve vibração, enquanto pelas lentes ela observou que o veículo estava se distanciando rapidamente da Terra. O panorama que ela via se estendia para muito longe e era muito claro. A luz dentro da cabine parecia estar provindo das paredes e do teto. Elizabeth notou que não havia sombras, tudo parecendo muito similar à luz do dia. O homem do espaço que tinha acolhido Elizabeth aborda, tranquilizando-a de novo. Não há necessidade de você ficar nervosa, ele disse. Eu sei tudo a seu respeito. Esclareceu que estava aproximadamente 1.600 km acima da Terra e acrescentou que a lente de observação pela qual ela estava olhando a Terra lá embaixo era um tipo muito especial, pois conseguia penetrar através de sólidos. Dito em outras palavras, que esta lente podia-se ver através das paredes dos edifícios e em profundidade até o subsolo dos blocos mais altos de escritórios. A nave espacial continha mais 2 espaços, além da sala da cabine. Um era o setor de cozinhar e fazer as refeições, o outro era um banheiro. A nave era controlada por uma fileira de 5 botões e um painel de controle, e a supervisão estava a cargo do segundo homem do espaço. Um homem alto e louro se apresentou a Elizabeth, dizendo: meu nome é Akon. A viagem prosseguiu algum tempo pelo espaço, até que Akon indicou que estava se aproximando da nave-mãe, também conhecida como nave de inspeção científica. Akon explicou que sua nave, sendo uma das maiores, não necessitava de reabastecimento, mas que as naves menores frequentemente necessitavam voltar à nave-mãe para serem reabastecidas. As 2 naves eram acopladas por um funil que se expandia para se adaptar ao casco da nave de Akon. A enorme nave-mãe era habitada por homens e mulheres uniformizados, com uma roupa similar usada pelos 2 tripulantes da nave menor. Esta gente era amistosa e gentil, e acolheram Elizabeth com sorrisos e cumprimentos. Foi nesta viagem que Elizabeth conheceu a miragem elétrica da nave. A miragem elétrica da nave, um apetrecho parecido com a nossa televisão, pela qual a imagem era jogada contra a parede da sala e enchia de movimento com som. Era um quadro enorme, ondulante, pela parede da sala após a ter inserido uma fita tipo plástico por uma abertura. Os quadros apresentavam o planeta de origem desses viajantes do espaço. O planeta que mais tarde Elizabeth viria a conhecer como Meton. Num determinado momento, os quadros refletiram o passeio da cidade de Durban, África, reproduzindo vistas e sons que ela nunca teria acreditado possíveis a tanta distância. Ela inclusive podia ouvir a conversa que se passava entre os indivíduos cujas imagens estavam sendo apresentadas. Também ficou sabendo que tudo na nave-mãe era energizado eletronicamente e que sua maior fonte de energia era a luz. Nesta ocasião, sua viagem na espaçonave durou 12 horas e Elizabeth, de repente, se deu conta que estava com muita fome. Quando então lhe ofereceram comida, ela aceitou alegremente. Não demorou, ela descobriu que o povo de Meton era vegetariano, pois os alimentos oferecidos eram somente vegetais, frutas e uma espécie de bolo de aveia. Ela achou que esta alimentação era, ao mesmo tempo, gostosa e nutritiva. Os líquidos que lhe foram oferecidos pareciam sucos de fruta, bastante deliciosos. Os recipientes utilizados pelas bebidas eram de cristal inquebrável, muito diferente de qualquer coisa que ela tinha visto antes. As plantas que se desenvolviam dentro da nave pareciam grandes goiabeiras, crescendo dentro de um líquido irradiado. A fruta que eu comia tinha gosto de damasco, de figo. Me contou Elizabeth. Disseram que as plantas se reabasteciam por suas próprias folhas e frutos, depois que uma substância era derramada no líquido do qual ela se encontrava. Nesta visita, Elizabeth soube que as espaçonaves faziam longas viagens, mas o conceito que eles tinham do nosso tempo não era muito claro para ela. Disseram que sua velocidade era ilimitada. Disseram-lhe que sua velocidade era ilimitada e que viajavam fácil e regularmente de um sistema solar para outro. Apesar disto, eles admitiram que ainda não tinham dominado o problema de se mover de uma galáxia para outra. Perguntei a Elizabeth por que logo ela tinha sido escolhida para este contato e viagem para o espaço exterior, e ela esclareceu. A Akon me disse que 90% dos povos da Terra ainda ficam aterrorizados com o desconhecido, ou com qualquer coisa que não entendem. Você já imaginou o que aconteceria se eles aterrissassem no meio da Times Square ou de Piccadilly Circus, em Londres? Perguntou. Akon receava que as pessoas entrassem em pânico e criassem um caos, podendo até atirar neles.
Por este motivo, nós nos comunicamos apenas com aquelas pessoas que intuímos que serão receptivas e que podemos contatar em lugares remotos. Foi a informação dada por Acon. Quando da minha primeira entrevista com ela, Elizabeth não me contou que existia outra razão mais sutil, inspirando o interesse de Acon por ela. Mas isso foi posteriormente revelado em seu livro. Entre as fotos que existem no livro de Elizabeth, há muitas da espaçonave de Acon e há uma dele mesmo, um retrato desenhado por um artista que seguiu as instruções dadas por Elizabeth. Quando lhe perguntei como tinham sido obtidas as fotos, uma vez que ela seguramente não levara máquina fotográfica, quando de seus 2 encontros com a espaçonave, Elizabeth me disse que em 17 de junho de 1956 ela levou sua máquina box para o morro do disco voador. Notou que se estava formando um temporal, quando de repente no meio das nuvens saiu voando a espaçonave, que deu voltas em torno dela, entrando e saindo das nuvens, fazendo evoluções e dando-lhe toda a oportunidade para conseguir fotografá-la várias vezes. Elizabeth enfrentou bastantes preconceitos e desprezo por ter mantido a sua posição a respeito dos UFOs e pelo contato que diz ter tido com eles. Admiro tremendamente a tenacidade que ela demonstra. Ela não tem muita saúde, tenho certeza que grande parte de sua falta de saúde deriva do fato de ter tido que enfrentar críticas ásperas demais. Mas, mesmo com o passar dos anos, ela continuou persistindo e acho apenas justo que as pessoas leiam a sua história integralmente para depois julgarem por si próprias quanto à sua veracidade. Cynthia Ring, UFOs, contatos africanos.